Oi gente, eu sou Mariana, estou aqui para falar com vocês sobre os ácidos nucleicos. E aí quando a gente fala dos ácidos nucleicos, eu estou falando do DNA e do RNA. Quando a gente for analisar o DNA e o RNA, eles estão associados com 3 processos metabólicos muito importantes para a biologia molecular, que é a replicação, a transcrição e a tradução. Só que antes de a gente começar a falar desses processos, eu preciso falar da estrutura do que é um ácido nucleico, para você poder identificá-lo e ver depois como é que funciona. Replicação, transcrição e tradução. Nesse vídeo, o que eu quero ver com vocês é a estrutura de um ácido nucleico, como é que você consegue diferenciar o DNA do RNA e fala também de como é que acontece a replicação do DNA. Vamos junto? Então vamos embora. Ó, quando você fala de ácido nucleico, é a união de vários nucleotídeos. Vários nucleotídeos, como assim? Bom, quando você olha um ácido nucleico, o que você está vendo? Você está vendo, ó, a partir desse azulzinho aqui, um grupamento fosfato, um açúcar, que no caso é a minha pentose, e o nome dessa pentose pode ser a ribose ou a desoxirribose, depende se aqui nesse local R, se eu tiver o oxigênio e o hidrogênio, eu sou ribose. Se eu não tiver o oxigênio, eu não tenho, eu perdi o oxigênio, desoxirribose. Ah, perfeito. E uma base nitrogenada, portanto, tem nitrogênio na sua composição. Vamos de novo. Ácido nucleico é o DNA e o RNA. Eles são feitos pela união de nucleotídeos. O que é um nucleotídeo? Não entendi nada. Vamos ver de novo? Cara, isso é um nucleotídeo. Ó, aqui é um, aqui é outro, aqui é outro e aqui é outro. Mais especificamente, eu estou falando para vocês dos nucleotídeos do DNA, que é o objetivo desse vídeo. Quando você fala desses objetivos do DNA, né, de saber quais são os nucleotídeos, o que você vê? O fosfato, PO4, eu vejo a pentose, e ó, eu vejo uma base nitrogenada. De novo, fosfato, pentose, base nitrogenada. De novo, fosfato, pentose, base nitrogenada. Outra vez, fosfato, pentose, base nitrogenada. Essa trinca é o nucleotídeo. O que muda do DNA para o RNA? Muda a pentose, ela muda, e muda também a base nitrogenada. Como assim? Quando você olha essas bases, elas podem ser divididas em bases púricas, e aí olha para cá, ela tem 2 anéis, adenina e guanina, ou as bases pirimídicas, e aí elas têm 1 anel cada, timina, citosina e uracila. Eu tenho 5 possibilidades de bases nitrogenadas. Então as bases elas se alteram, pode ser qualquer uma dessas 5, tá? Qualquer uma dessas 5 é uma base nitrogenada, vai estar lá na minha trinca. Quando você olha o DNA, ao contrário do que você vai ver aqui no RNA, ele é dupla fita, ó, 1, 2. DNA. É isso aqui que você está vendo. É isso aqui. 2 fitas. Dupla hélice. Como é que essa dupla hélice é formada? Bom, quando você pareia timina com adenina, guanina com citosina. Esse é o meu DNA. Quando você olhar o RNA, não, é uma fita simples. Não tem pareamento. Você tem as bases. Timina, guanina, timina, citosina, adenina e guanina. Esse aqui não é o RNA não, gente. Falei errado. Esse aqui é o DNA também. Ele está mostrando a possibilidade de eu ter um DNA de fita simples, tá? Mas não é o que vai acontecer na gente. Isso aí é uma super raridade. E aí quando a gente olha isso, ele está mostrando para nós que isso aqui seria o meu RNA. Mas tá um erro aqui para timina, porque a RNA não tem timina, tem uracila.
Então, troca aí na sua mente que aqui não é timina, tá? É uracila. E aí de RNA, o que você tem de possibilidade? Esse cara é o DNA. A partir do DNA a gente faz 3 tipos de RNA. O RNA mensageiro, o RNA transportador e o RNA ribossômico. De uma maneira ou de outra, todos os RNAs existem para produção de proteína. Seja porque ele transporta os aminoácidos, seja porque o RNA compõe o ribossomo, que é a organela responsável pela produção de proteínas, seja porque o RNA está levando a mensagem contida no DNA. De qualquer maneira, os RNAs estão trabalhando para fazer proteína. De qualquer maneira, o RNA surge a partir do DNA. Então, cara, uma coisa que é super importante que você precisa guardar aí, que é o seguinte, ó. Primeiro, quando ele falar de RNA, é pensar que aqui, ó, eu tenho uracila, e é pensar que aqui não é desoxirribose. Aqui, para mim, tem que ser ribose. Então, eu estou trocando e mostrando para vocês quais são as diferenças que você vai encontrar numa fita de RNA. O que você vai encontrar numa fita de RNA? Bom, é fita simples. Eu tenho fosfato, eu tenho ribose e eu tenho uracila, guanina, citosina e adenina. Além disso, quando a gente olha o DNA, eu não tenho, vou apagar aqui, ó, eu não tenho a uracila. Percebe? A uracila está sozinha. Enquanto que a adenina está com a timina e a citosina com a guanina. E aí, quando a gente observa essa relação, a gente percebe que a timina e a adenina fazem 2 ligações de hidrogênio e a citosina com a guanina faz 3 ligações de hidrogênio. Timina com adenina, 2, guanina com citosina, 3. E aí fica assim. Ó, timina com adenina, 2, citosina com guanina, 1, 2, 3 ligações de hidrogênio, o que faz com que o DNA tenha 1, 2 fitas, e aí as 2 juntas compõem a molécula de DNA. Para além disso, quando você olha essa dupla fita do DNA, você percebe o seguinte, ó, elas são antiparalelas. Como assim antiparalelas? Uma das fitas ela tem um sentido 5' 3', enquanto a outra fita tem um sentido 3', 5'. Não entendi nada, vou te mostrar. Olha aqui. De novo, só que é uma parte do DNA. E aí um dos lados é 5'. O que é esse 5? É o carbono 5. Cada vértice aqui é um carbono. 1, 2, 3, 4, 5. 5º carbono. Ele é o carbono mais externo. Na outra extremidade da mesma fita, o carbono mais externo é o 3'. Então, essa fita vai do 5' até o 3'. A outra fita não pode ir no mesmo sentido. A outra fita está no sentido contrário. Na outra fita eu vejo 3' como sendo o meu carbono mais externo e 5' como sendo o meu carbono mais externo. Por isso que você fala que de um lado é 5', 3' e do outro lado é 3', 5'. É como se você pensasse assim, as 2 fitas elas são complementares, né? Por que é isso? Você pensar que o meu dedinho é o fosfato e o meu dedão é a base, e aí a gente tem isso, dedinho, fosfato. Esses dedos aqui é a ribose não, é o desoxirribose, e o dedão é a minha base. Se eu pegar isso aqui e jogar para cá, acontece que a base vai parear com o fosfato. E aí eu não posso fazer isso. E por isso, então, a gente gira. E aí por isso que você tem essa relação de fita antiparalela. Isso vai impactar no que a gente chama de replicação do DNA.
Quando a gente olhar esse processo de replicação, a questão da fita ser antiparalela vai fazer total diferença. Uma coisa que a gente tem que guardar da replicação do DNA é que é uma replicação semiconservativa. Isso é muito importante. Isso quer dizer que toda vez que eu produzir molécula de DNA, ela vai guardar uma fita antiga. Ela vai guardar uma fita antiga. Vamos junto então ver como é que funciona? Ó, peguei um bizu aqui. A fita do DNA está aqui, ó, fechada. 3 linhas, 5 linhas, 5 linhas, 3 linhas. O que você precisa fazer logo de cara? Separar a fita. Vamos separar. Corta. Corta as ligações de hidrogênio. Quem corta para mim? A helicase. A helicase corta para mim. Beleza? Quando ela cortou, para que ela não feche de novo, a gente vai ligar aqui proteínas específicas de filamento único. É para que, como você estava com a fita assim unida, você vai abri-la, o que impede ela de fechar de novo? Então, para que ela não feche de novo, você coloca uns clips e aí ela fica aberta, para que você possa replicar. Então, abri com a helicase, mantive aberta com essas proteínas de fita simples. Vamos segurar ela desse jeito. Agora, o meu papel é colocar os novos nucleotídeos, respeitando adenina com timina, citosina com guanina. Isso quer dizer que nesse espaço livre aqui, ó, precisa parear. Já tem uma timina. O novo nucleotídeo tem que ser uma adenina. E por aí vai. Bom, quem coloca o novo nucleotídeo é a DNA polimerase. Só que a DNA polimerase ela é chata. Ela tem duas regras muito importantes. Ela só faz uma nova fita no sentido 5 linha para o 3 linha e ela não começa o trabalho do nada. Ela precisa de um iniciador. Esse iniciador é o que a gente chama de primer ou primase. Ele está aqui, ó. O nosso primer, a nossa primase, são essas bolinhas aqui. Então, beleza. Eu vou colocar essas duas bolinhas. Aqui eu já coloquei e já tirei. Coloquei as duas bolinhas, veio a DNA polimerase e foi embora. Fazendo no sentido que ela quer, né? Que é o sentido 5 linha, 3 linhas, ó, vai embora. Linda. Para ela não tem problema nenhum. Ela vai de maneira contínua e rápida. Uma vez que eu estou abrindo para lá, ela vai embora. Se eu abrir, ela faz. Se eu abrir, ela vai e coloca os novos nucleotídeos continuamente. Rápido. É a fita líder. Agora, do outro lado, eu tenho um problema. Lembra que ela só faz no sentido 5 linha, 3 linha? Se eu fizer daqui, esse lado já é 5 linha aqui na fita molde. Então, não posso fazer 5 linha de novo. Porque lembra? É antiparalelo. Você vai fazer 3 linhas. Só que 3 linhas a DNA polimerase não faz. Então, eu vou fazer do outro lado. Coloco um primer, ela faz. Coloco outro primer, ela faz. Qual é o grande problema? Quando ela chegar aqui no final, ia falar assim, acabou, eu não estou abrindo para lá. Quando ela chegar aqui no final e acabar, vai ter um novo pedaço para ser sintetizado. Esse novo pedaço para ser sintetizado, eu vou precisar colocar um outro primer. E aí você vai lá e coloca um outro primer. E aí ela faz. Quando ela terminar esse novo pedaço, vai ter um outro pedaço sendo aberto. Você volta, outro primer. Então isso não é contínuo, isso é descontínuo. E por ser descontínuo é mais lento. Por isso essa é a minha fita descontínua. Ou fita retardada. E esses pedaços de DNA eu chamo de fragmentos de Okazaki. São os pedaços de DNA. Só que o seu DNA ele não é feito de pedaços. Essa primase, assim como está aqui do outro lado, depois que ela inicia o processo, ela sai. Ela já fez a parte dela, ela vai embora. Então eu vou tirar esse primer. Vai ficar um fragmento aqui, um fragmento do outro lado, um espaço vazio? Jamais. Eu vou precisar unir. Para unir esses fragmentos, olha aqui, ó. DNA ligase. Quando você olhar essa DNA ligase, ela vai unir os fragmentos de Okazaki. De modo que, ao final desse processo de replicação,
o que você vai ter? 2 novas fitas, sendo que uma das fitas é uma fita antiga, enquanto que a outra fita é uma fita nova. É uma nova fita. Vamos ver como é que isso funciona? Ó, presta atenção. Então, essas são as enzimas que participam, né? Helicase, polimerase, primase e ligase. A gente tem um processo aí que envolve a abertura da fita antiga. Então, eu vou abrir ela com a helicase. Depois eu coloco os clips que eu falei para manter a fita aberta. Por fim, a primase coloca um iniciador. E você viu certo, esse iniciador é de RNA. Depois que eu coloquei o iniciador, a DNA polimerase vai fazer a inserção de novos nucleotídeos, a nova fita. Ela faz no sentido, ó, que é o ideal para ela, 5 linhas, 3 linhas. Na outra fita é do lado oposto, então vai gerar os fragmentos. Fita contínua, fita descontínua. No final, com os primers saindo, a gente tem uma replicação semi-conservativa. Você tirou os primers, você uniu os fragmentos, você tem 2 novas fitas, sendo que cada uma delas tem uma cadeia velha e uma cadeia nova. Por isso, replicação semi-conservativa. O que falta a gente anotar aí no caderno é o seguinte: isso acontece quando a célula vai se dividir. Seja ela fazendo mitose, seja ela fazendo meiose, quando ela for entrar em divisão, antes ela tem que fazer esse processo de replicação. Porque se ela vai fazer novas células, ela precisa garantir que cada uma dessas células tenha DNA. Então, para dar DNA para as novas células que eu estou fazendo, eu preciso fazer uma cópia, eu preciso duplicar. Espero ter ajudado vocês. Até o próximo vídeo.